Lefe é suede ayaulema mesmo. Fiel é Deus, aleluia, amém? Bom, dando continuidade ao assunto que se trata de livre-arbítrio, que significa a opção de escolha, pois hoje, psicologicamente falando, né, para obtermos objetivos positivos, eu posso dizer assim, depois desse caos espiritual, e foi tão repugnante que foi cometido e infectou todo ser humano, e nos é oferecida ainda a oportunidade positiva, não duvidosa, negativas, que foi as indagações, como nos dias anteriores ao dilúvio, eu posso colocar assim, porque é o que Jesus fez referência nos dias de Noé, que comiam, bebiam, casavam, davam em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. É o que o Paulo esclarece no livro de Romano, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram a Deus, né, como Deus, e nem lhe deram graça. Antes, em seus discursos, desvaneceram, e o que foi o desvanecimento dos seus corações insensato, que se obscureceu. Eles dizendo, ou se achando-se sábio, né, se tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus, dessa incorruptibilidade de semelhança de imagem de homens corruptos, como de aves, répteis, virando quadrúpede, né? Eu posso afirmar assim como é referência do ensinamento, o legado que talvez a gente acha que não tem inteligência, não tem sabedoria, mas tem prudência. Todo ser ainda segue protocolo de obediência a Deus. Pelo que Deus os entregou à imundícia dessa concupiscência imunda que... Por quê? As suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto como o seu eterno poder, a sua divindade, se entende claramente e se veem pelas coisas criadas por ele, que fiquem inescruzáveis. É como diz em 2 de Pedro 1,5, por isso mesmo, aplicando o vosso, todos nós, né, o nosso esforço, e acrescentai-vos a virtude, a vossa fé, e o conhecimento, à verdade. Por que que ainda eu afirmo que 2 de Pedro 3, o versículo 17, também nos diz que, sendo assim, amado, estando bem informado, guardai-vos, para que não sejais conduzido pelos erros e a sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair, né? Bom, observa, é por isso que a porta é estreita, apertada é o caminho que conduz à salvação, que diz em 2 Timóteo 2,19, contudo o firme fundamento de Deus permanece inabalável. Como é isso? É a autenticidade, eu posso afirmar, com o selo do Senhor, que conhece os seus e que se aparta-se da injustiça todo aquele que refere o seu nome. Então, é onde que muitos são chamados e poucos escolhidos. Bom, algumas adversidades são, em primeiro lugar, conhecer e não obedecer é prosseguir em conhecer. O segundo ponto também, eu posso dizer que situações momentâneas em que alguns torna-se, né, passageira, pois o crer é confiar. Eu posso dizer que o terceiro ponto é obedecer a uma submissão independente da nossa, tá? Atitude não é compactuar com o observar. Por quê?
Observar para alguns significa aprender para obter conhecimento prático funcional. Para outros, são apenas curiosidade, só o desejo de saber. Mas o obedecer não é esse só desvendar, né? É por isso que, sempre pelo que eu falo, axiologia, conceitologia, argumentologia, porque existem teorias, conhecimento e a prática, que é o dever de nossa obediência, crendo no positivo desse ensinamento e não tendo dúvidas. E são as curiosidades dos questionamentos que posso aplicar, assim como incredulidade. Eu afirmo que é imunidade contra a fé, que significa esse firme fundamento do que não vemos, aguardamos acontecer. E é por isso que existe a interligação positiva e não a negativa, que torna-se a ansiedade dessas perspectivas do acontecimento, pois a positiva nossa é saber aguardar com paciência, que faz parte de nossa, eu posso dizer, estabilidade emocional para o racional e espiritual. A vulnerabilidade são decisões emocionais que fazem parte dessa nossa arrogância ansiosa. E esse desestabilizador, luciferianamente falando, eu posso dizer assim, atuante contra o racional, o opcional, que está dentro desse racional, né? Dentro das coisas boas que viram ruins, e as coisas ruins que vão virar boa, dentro desse sentido distorcido, o que não faz parte da atitude cristianizada, que positivamente é equilibrada no emocional, intelectual e o espiritual. As decisões positiva e negativa, que são elas descritas exemplarmente como ensino da causa feita, como o exemplo assim, Jesus diz, casa feita na rocha, casa feita na areia. E a condição dessa desobediência de casa feita na areia, eu posso dizer que virou uma tecnologia, mas a advertência são a estabilidade quando o caos acontece, aí vão fazer as suas reflexologias, o que significa coisa positiva ou negativa, desta opção de escolha. Então, casa feita na rocha é uma estabilidade, casa feita na areia é o que virou a tecnologia da desobediência, dessa informação desinformada, que é o que eu acabei de positivamente dizer, que o que é bom eles acham que é ruim, o que é ruim passa a ser bom. Bom, a firmeza da estrutura é a prudência de quem tem e observa e quem obedece, pois a divergência em crer e obedecer com a curiosidade e a submissão, que é o doutrinamento da nossa obediência à palavra de Deus e não ficar nas indagativas, pois a irracionalidade do nosso emocional terá sempre resultado negativo. É a falta da obediência à palavra, do ensinamento de Deus, conforme eu estou falando, até os dias de hoje. É o que requer Deus para nós, tá? Hoje requer o melhor para a nossa opção de escolha positiva. É que todo homem, ele planta, ele colhe. E para ficar bem claro, a decisão é o que Deus não faz acepção de pessoa, né? E aí é que vamos deixar bem claro, a determinante opção de Deus são resultados dos nossos atos, bons ou ruins, que tem essa sentença homologada, conforme já exposicionamos que desde o princípio da vida do ser humano, como ele é ético,
ele ensina, mas não impõe sobre nós o dever de lhe obedecer. Mas a palavra de Deus diz, mas o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? O temor e tremor é respeito, pois é a base da instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensino justo e ele crescerá em entendimento. Foi a formação do primeiro homem que teve essa grande oportunidade de gerenciamento e colocar o nome em tudo que Deus criou, conforme nós podemos ler aqui em Gênesis, no capítulo 2, versículo 19 e 20, a parte A, que havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra e todo animal do campo, toda ave do céu, trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E Adão, ele, em tudo o que Adão chamou, foi toda alma vivente, foi isso o nome dado. E Adão pôs os nomes a todo gado, erva do campo, aves do céu, todo animal, e tudo que foi formado por Deus, como eu posso, que você querendo conferir, vai lá em Gênesis no capítulo 2, versículo 19 e 20, a parte A, você vai entender que ele foi esse primeiro administrador colocando o nome tudo que até hoje. Bom, eu só quero lembrar que no versículo 16 e 17, tem, ainda que ele colocou o nome tudo, teve o gerenciamento, mas tinha essa determinação da opção da escolha, não dele ter o livre-arbítrio de fazer o que queria. Porque diz, ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás. Porque a sentença é essa, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Foi como a determinação, não a indagação, mas objetivamente morrerás. E aí que está essa opção da escolha, que alguns têm e são vulneráveis, físico, espiritual e intelectual. Mas ele não tinha necessidade, ele teve prioridade em tudo. Mas nós também estamos tendo a oportunidade. Mas que Deus abençoe e você possa compreender que nós temos essa opção de escolha de coisas boas ou ruins. Mas tem uma sentença homologada diante de todo esse procedimento nosso. E é por isso que eu afirmo que Lefi é suede aiaulila. Fiel é Deus, aleluia. Amém? Ficam todos na paz.